Então, nas últimas semanas, nós temos falado sobre relacionamentos aqui na igreja, de discipulado. E aí o que a gente pode ver sobre relacionamento, continuando, olha o que a gente pode ver aqui. Que nós temos relacionamentos, por quê? Para sermos ajudados em áreas que a gente não enxerga. Precisamos um dos outros para isso, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Temos relacionamentos para ajuda mútua. Ajuda mútua para formar Cristo em cada um de nós. E esse é o propósito que nós estamos trabalhando nos relacionamentos aqui na igreja. Continuando, então, na obediência, tudo isso baseado no quê? Na obediência à vontade de Deus em Jesus Cristo, no desejo de reter os ensinos de Cristo na nossa vida e colocar em prática, né? E em guardar os mandamentos que a gente tem aprendido da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos começar nosso estudo, onde nós terminamos na última aula falando sobre relacionamento, sobre o amor, como a gente falou domingo. Quero lembrar vocês duas escrituras importantíssimas para nós. Em 1 João capítulo 4, versículo 7 diz: amados, isso é o apóstolo João falando, amemos uns aos outros, pois o amor que nós temos um pelos outros procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Continuando, 1 João 3,18 diz: filhinhos, ele diz, como que a gente deve amar? Como a gente pode expressar esse amor? Como a gente pode tornar isso visível, não ser só um sentimento guardado dentro de nós? Ele ensina então, não amemos, nem amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, João é maravilhoso porque ele nos diz que devemos amar uns aos outros e como, né? Ele fala em ação e em verdade. Então, e a gente falou muito sobre isso no último domingo aqui, domingo passado, sobre a questão do amor, sobre a gente cuidar um do outro muito bem. Mas o que pode estar acontecendo conosco? Então eu vou trazer uma reflexão de manhã que é essa aqui, olha. O que pode estar acontecendo na nossa vida hoje é que a gente começa a olhar para a nossa vida e pensar que nossa vida está valiosa demais. Nossas vidas estão valiosas demais. Por quê? Porque a gente começa simplesmente a voltar e pensar no quê? O que mais importante é o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o que me importa. E é perigoso isso, porque a gente começa a valorizar demais somente a nossa vida. Olha o que Paulo ensina para nós hoje de manhã sobre isso, em Atos 20. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, como que Paulo olhava para a própria vida? Ele está dizendo sobre a vida dele, que ele não considerava a sua vida como valiosa ou tão estimada assim desse jeito. Então, o que Paulo está falando não é para a gente deixar de amar a nossa vida, não é para a gente deixar de cuidar de nós, de se preocupar conosco, não é isso não. O que ele está dizendo, muito importante, que é o valor exato que a gente precisa dar para a nossa vida, mas também o valor exato que a gente precisa dar para as coisas do Senhor. É isso que ele está ensinando para cada um de nós. O que Paulo está dizendo é que ele quer valorizar muito mais os propósitos de Deus na vida dele do que a própria vida dele que ele tem. E a chave a gente encontra nessa escritura, em amarelo. Volta. Em amarelo aqui, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, como ele fala aqui. Então, Paulo, ele tinha uma vida norteada pelo propósito que ele tinha na vida dele. Então, quando você tem um propósito, você é norteado por esse propósito, você é direcionado por ele. E ele te leva onde você deseja de acordo com a decisão que você tomou no seu propósito. Então, o que Paulo, em outras palavras, está querendo ensinar para nós? Olha aqui, ele diz, o importante para mim não é permanecer vivo por mais tempo, é viver pelo que vale a pena mesmo. Então, Paulo queria viver intensamente o propósito de Deus na vida dele. Isso era o desejo que queimava na vida dele. Tem um autor famoso das Ilhas de Bahamas, olha o que ele diz, Myles Monroe.
inclusive, coitado, ele faleceu num acidente de avião, ele e a família dele. Mas olha o que ele diz: a maior tragédia na vida não é a morte. A maior tragédia não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito. E é isso que a gente vê na história do cristianismo, irmãos e amigos. Hoje nós temos muitos recursos no cristianismo. Temos a palavra de Deus e temos tantos recursos no cristianismo. E a gente tem que lembrar uma coisa: na história do cristianismo, por milhares de anos, ao longo de centenas de anos, muitas pessoas fizeram a diferença, porque viveram o seu cristianismo comprometido com o propósito de Deus na vida deles. Homens e mulheres que não amaram mais a sua vida do que o propósito de Deus. Homens e mulheres que não amaram mais sua vida do que o Senhor. Estavam dispostos a sacrificar. Se você ler a história do cristianismo, desde o primeiro século, desde o início da fundação da igreja, você vai encontrar milhares de personagens ocultos, pessoas que deram a sua vida porque acreditavam naquilo que proclamavam, a sua fé proclamava. Estavam dispostos a se sacrificar mesmo. E atualmente, o que a gente vê hoje na sociedade, o que a gente está vendo hoje, confrontando, e a gente tem visto isso claramente, cada um de nós hoje, é uma luta da natureza espiritual com a natureza carnal, né? Essa dificuldade, muitas vezes, do se negar, ou não assumir responsabilidade sobre seus próprios atos. Então a pergunta que vem para nós é essa aqui, que eu faço para nós hoje de manhã: pelo que vale viver? Para um pouco e pensa. Escreve aí no seu celular, se você estiver anotando no seu caderno. O que vale a pena na sua vida? Para você. Se você fosse escolher uma coisa para dar motivação e propósito na sua vida, o que seria isso? O que você escreveria? O que está queimando dentro de você, que você está dando todo o seu ser, toda a sua intensidade, todo o seu amor? Sabe, na história, como a gente falou, muitos morreram porque acreditaram em Deus, colocaram a sua fé em prática na vida, e não tiveram medo, não tiveram coragem nenhuma, nunca tiveram coragem de negar a sua fé, como alguns fizeram. Eles se mantiveram fiéis, cheios de coragem, e firmes e fortes. E aí eu fiquei pensando sobre por que tantas pessoas preferiram a morte do que negar o cristianismo na hora da perseguição. O que passava talvez na mente delas? E eu pensei nisso. Eu não sei, mas foi um pensamento que eu tive, que é esse aqui. Talvez essas pessoas se perguntavam a si mesmas, na hora que tinham que decidir sua vida: será que vale a pena viver depois de ter negado a Cristo? Será que valeria a pena continuar vivo, negando a minha fé, meu amor por Deus e a minha vida cristã? Talvez isso estava no coração deles mesmo. E eu acredito que nenhum de nós que somos cristãos diríamos sim para essa resposta. Não, vale a pena mesmo negar Jesus e continuar vivendo. Vale a pena. Acho que quem é um cristão jamais falaria sim para uma resposta dessa, né? E a gente não está tendo perseguição. Ninguém está perseguindo você por proclamar sua fé. Ninguém persegue você por ler sua Bíblia no ônibus. Ninguém persegue você que na hora de você comer você para e ora. Ninguém está te perseguindo. Talvez algumas pessoas podem ficar críticas, talvez algumas pessoas não vão concordar, talvez as pessoas achem que isso é bobagem, de ter fé, de acreditar em Deus, de ir numa igreja, mas ninguém vai te perseguir, ninguém vai te prender, ninguém vai te ameaçar de morte, nada disso vai acontecer na sua vida. Então a gente chega à conclusão hoje que eles chegaram no passado, que é essa aqui, ó. Olha a conclusão, a próxima. É melhor morrer do que viver fora do propósito de Deus. É a conclusão que eles chegaram. E aí vem a nós a pergunta: qual é o grande valor da vida? O que torna a minha vida significativa mesmo? Significativa. Sabe, eu tenho 61 anos. Quanto mais velho você vai ficando, mais você vai tendo contato com pessoas que estão mais velhas também, porque seus amigos estão mais velhos. Quanto mais velho você vai se tornando,
você vai participando de uma coisa que ninguém gosta muito, que é de funeral. Você começa a participar do funeral dos outros, enquanto não chega o seu, né? Graças a Deus. Mas você começa a avaliar. Você começa a ver seus amigos doentes. Você começa a ver seus familiares doentes. Os familiares dos seus amigos doentes. E isso traz reflexões para nós. Traz pensamentos. Traz ponderações. Traz reflexões. Traz orações. Pelo que eu estou vivendo? O que vale a pena na minha vida viver? O que faz da minha vida algo significativo para que eu possa valer a pena viver na vida que eu estou vivendo? Sabe, a sua vida e a minha tem um valor preciosíssimo. Salmo 119 diz, que Deus diz, de uma maneira muito pessoal para cada um de nós, que cada um de nós fomos criados de maneira admirável. Isso é o significado da minha vida e da sua para Deus. Ele diz, eu vi você ser gerado. Eu te vi dentro do ventre da sua mãe. Então a nossa vida, para Deus, tem muito valor. Porque Deus acredita que a nossa vida pode ser uma vida nesse mundo de fruto. Pode desligar só, por favor, o ventilador um pouquinho? Pode ser fruto de bênção. Pode ser fruto de muita bênção na vida de outras pessoas. A gente pode ser muito usado por Deus para ser uma luz nesse mundo, de maneira muito, muito especial. Então, mas a gente tem que tomar cuidado, que a nossa vida é valiosa, mas cuidado para a gente não se proteger demais, se guardar demais. Cuidado para você não estar economizando a sua vida. Em vez de vivê-la intensamente, a gente está economizando a nossa vida e guardando ela só para nós. Olha para você e cuidado, porque isso não faz parte do plano de Deus para a nossa própria vida. Olha o que Marcos 8 ensina para nós. Marcos 8, próximo slide. Então, Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que significa realmente negar a si mesmo? Sabe, desde o início do mundo, desde o início da criação do homem, existe um conflito dentro do homem. E é esse conflito aqui, olha. Por favor, guerra de vontades. Dentro de cada um de nós. Lembra de Adão e Eva? Lembra? Quando Deus tinha uma vontade para eles, mas eles não obedeceram à vontade de Deus, obedeceram às suas vontades. E a gente vê a tragédia que aquilo aconteceu. E dentro de nós é a mesma coisa hoje. Então, como vencer essa guerra de vontades? Deus tem uma vontade para você, Deus tem uma direção, um propósito, e a gente às vezes quer outra coisa. Como vencer isso? Então, aí a gente volta para o ensinamento muito profundo e básico, e um alicerce no cristianismo, que é a obediência à palavra de Deus. A obediência é um requisito do Criador, do nosso Criador, para orientar a gente no nosso relacionamento com a humanidade desde o início. A obediência fiel aos ensinamentos de Cristo. Sabe? E o perigo que tem nisso é porque Deus dá para você e para mim esse poder de escolher. Não é Ele que vai escolher por você, é você que vai escolher bem se você estiver perto dEle. Então essa responsabilidade Ele não tem. A escolha quem faz é cada um de nós vamos fazer. De acordo com os ensinamentos, você vai fazer suas escolhas e cada um de nós vai fazer suas escolhas. E como fala Gálatas, a gente vai colher o que nós plantarmos. Os desejos carnais, como a gente falou, trabalham ao contrário, né, desse desejo do coração. Então, Jesus Cristo, meus irmãos e amigos, não veio só para remover a culpa dos nossos pecados. Ele não veio só para restaurar o propósito inicial da obediência, só para restaurar a nossa vida. Mas Jesus, ele veio também para trazer essa restauração da obediência à palavra de Deus, fiel à palavra de Deus, como a gente vê em Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo está dizendo. A obediência que vem pela fé.
O Evangelho de Cristo é uma mensagem que deve ser anunciada, compartilhada, lida e vivida embaixo da obediência à palavra de Deus. Sabe, é impressionante como a gente obedece tantas outras coisas de maneira tão fácil. Por exemplo, por que a gente pega o microfone assim e não assim? Por quê? Porque o cara que criou, ele criou para você usar assim. Não foi? Beleza. Você imagina usar o óculos assim? Por que a gente não usa o óculos assim? Porque o cara que criou o óculos, ele criou o óculos para você usar assim. Né? Por que o relógio a gente não põe na perna? Né? Como um adereço. Porque o cara que criou o relógio, ele acreditava que a melhor maneira de usar o relógio é como? É pôr no pulso, para facilitar a sua vida. Então você vê que a obediência gera muitos frutos na nossa vida, em várias coisas que a gente vive no nosso ambiente. E quando a gente olha na palavra de Deus, é a mesma coisa, meus irmãos. Gera muito fruto na nossa vida. Olha em Romanos, próxima escritura 16, olha que escritura maravilhosa. Olha que coisa fantástica. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para quê? Para que todas as nações venham a crer. Fantástico isso. Tudo que era mistério foi revelado para a gente crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. É inspirador demais a Escritura. Todos os mistérios foram revelados para a gente crer no Evangelho, crer em Cristo e obedecer à palavra de Deus. E obedecer à palavra de Deus. Então, quando Cristo fala sobre negar a si mesmo, não é uma mera tentativa de Cristo de privar você de coisas na vida, de jeito nenhum. Mas trata-se de ensinar a cada um de nós um princípio que existe desde o início, da obediência sendo cultivada em nossos corações. Isso é o que Jesus mais acredita. E aí a gente volta para o início, para terminar hoje essa parte, sobre essa escritura. Amados, amemos uns aos outros, por o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E a próxima escritura, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e verdade. Então eu quero encorajar hoje a gente usar esse princípio, para a gente colocar isso na nossa vida, na visão dos olhos de Deus na nossa vida, não na nossa. Para a gente obedecer o mandamento mais importante das escrituras sagradas. Quando um homem pergunta para Jesus qual é, um dos fariseus se aproximou e ouviu Jesus discutindo. E aí ele perguntou para Jesus, qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E o segundo é esse, ame o próximo como a si mesmo. Não há mandamento mais importante que esse. Então existe uma coluna, existe um alicerce, existe uma base do cristianismo. São esses princípios que ele ensina. Então eu quero encorajar cada membro dessa igreja, hoje de manhã, quero encorajar você, quero animar você, quero desafiar você, para que a gente busque isso, experimentar o amor de Deus, experimentar o amor a Deus, experimentar o amor ao próximo, como prioridade na nossa vida cristã. Como prioridade, a primeira coisa na nossa vida cristã. Então acorda, reserva tempo, irmão e amigo, para estar na intimidade com Deus. Se a gente cumpre esses dois mandamentos na palavra de Deus, se a gente os vive, se a gente desfruta deles, se a gente está vivendo isso, todas as outras coisas vão andar. Todas as outras coisas vão fluir
na sua vida, como fala em Mateus 6:33. Então acorda mais cedo, ou durma mais cedo, para você priorizar seu relacionamento pessoal com Deus. E depois você pensa na sua esposa, como amá-la melhor, como amar melhor seus filhos, como amar melhor sua família, como amar muito melhor seus irmãos na igreja, como amar aqueles que estão perto de você que não conhecem a Cristo, como viver esse amor, como ele fala, na intenção e na ação e na verdade da minha vida cristã. A dica: descentralize sua vida de você mesmo. Centralize sua vida em Cristo, nos propósitos que Deus tem para você. Amém? Deus é o centro. Jesus é o centro. O Espírito Santo é o centro da vida de cada um de nós. E a gente vai continuar, cada dia, construindo uma igreja forte, na obediência aos mandamentos da palavra de Deus. O mais importante deles, no amor a Deus, uns aos outros, como Jesus tanto nos ensina e como tanto praticou com cada um de nós. Amém? Então nós vamos terminar nas nossas rodas de conversa. Por favor, poderia pôr aí as perguntas? Então as perguntas são essas: a maior tragédia na vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Qual tem sido o seu propósito? A gente pode compartilhar entre nós. 2, na guerra das vontades, qual tem sido a sua dificuldade? Quais as dificuldades você tem tido? Você pode compartilhar com seus irmãos. E o terceiro, como anda? Usar sua preciosa vida para a glória de Deus. Tá bom? Então vamos ficar de pé todos, nós vamos dividir em grupos, nas igrejas em casa. Você que está nos convidando, fique com a pessoa que te convidou. Vamos separar homens e mulheres para ter grupos menores, para a gente conversar. E nós voltamos em 20 minutos exatamente. Nós terminamos e vamos ter nosso intervalo para que as crianças possam ir. Muito obrigado.